A paz do Senhor, boa noite. Vamos iniciar mais uma live no grupo das Guerreiras de Oração. Enquanto as nossas irmãs estão entrando, nós vamos colocar aqui um louvor para aguardar que todas entrem. Vamos louvar ao Senhor enquanto os acessos estão acontecendo. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, tudo é por Ele, tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas. Amém? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bem-vindas, irmãs. Louvado, adorado, engrandecido seja o nome do Senhor. A paz do Senhor. Vamos ouvindo esse louvor, louvando ao nome do Senhor. Enquanto os acessos estão sendo feitos, enquanto as irmãs estão chegando. Amém, Jesus. Tudo é por Ti. A Ti toda a honra, toda a glória. Olá, irmã Neia. A paz do Senhor. Amém. A Ti toda a glória, Senhor. Todo louvor, toda honra. Boa noite, Lígia. Boa noite. Para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Seja feita a Tua vontade, Pai. Quão profundas as riquezas, o saber e o conhecer de Deus. A paz do Senhor, querida. Amém, eu recebo. Como são insondáveis os Seus juízos e os Seus caminhos, Senhor. Nos abençoa nessa noite, fala ao nosso coração, Pai. Amém, irmãs. Vamos começar? Por enquanto nós somos 4, eu e mais 3. Mas depois muitas outras pessoas vão assistir. Então, nós vamos louvar ao Senhor com o louvor que nós separamos para essa noite. Esse foi só um louvor introdutório enquanto as irmãs entravam. Mas o louvor que nós vamos trazer hoje aqui para a nossa adoração, que é o louvor que tem algo a ver com a palavra que nós vamos dar hoje, é esse aqui. Eu não sei se as irmãs conhecem a letra, mas o que nós vamos falar hoje é sobre oferta. O tema da nossa mensagem hoje é o que você está ofertando. E esse louvor que nós estamos começando a ouvir agora, eu espero que fale ao coração de vocês, como fala o meu. Não me seduz, Senhor. Eu não me entrego à honra dos homens. O que importa para mim, Pai, é Te obedecer. É isso, Senhor, é Te obedecer. Eu quero ser Sua amiga, Deus. Tua palavra é em mim, Pai. É o que eu quero guardar. Eu não quero, Pai, pecar contra Ti. Em qualquer momento, Pai, é o Teu nome que eu quero glorificar, Pai. Os dons que eu recebi, Pai, são para a Tua glória, Pai. Os talentos que há em mim, Pai, são todos para Te adorar, Pai. São todos para Te servir.
Tudo que eu pensar, tudo que eu falar, Pai, tudo que eu fizer, Pai, será sempre para te adorar, Pai. Será sempre para te servir, Pai. Aleluia. Aleluia. Vamos começar, Senhor. Me aceita como uma oferta de amor. Olá, Dona Marli, minha amada, minha querida, boa noite. Hoje o tema da nossa mensagem, como eu já disse, é o que você está ofertando. E nós vamos trazer a palavra que está lá em Marcos 12, 41, 44, que fala da oferta da viúva. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus querido, glorioso Deus, Pai amado. Mais uma vez eu coloco a minha voz aqui, Pai, a seu serviço. Nunca sou eu, Pai, mas é sempre o Senhor que fala através de mim, Pai. Eu não me acho digna, eu não me acho em condições de falar nada a seu respeito, porque insondáveis são os teus caminhos, Senhor. A sua palavra é profunda demais, Pai, eu não consigo alcançar nem a margem daquilo que o Senhor tem para nos dizer. Mas a obra é tua, os corações são teus, as almas pertencem a ti, os espíritos pertencem a ti. Então me usa nessa noite, Pai, que eu esteja sempre na dependência do Senhor. Se eu falar aquilo que eu penso, aquilo que vem à minha mente, de qualquer forma, só vão sair bobagens. Mas se o teu Espírito Santo tomar o lugar, tomar esse assento, tomar, Senhor, a direção desse culto online, Pai, será o Senhor a falar e não eu. É isso aí, Manéia. Marcos 12, 41, 44, a oferta da viúva. Vou baixar um pouquinho aqui o som. Marcos 12, 41, 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro na caixa das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os de seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A oferta da viúva pobre é uma narrativa que às vezes ela parece um pouco esquecida, mas ela é muito produtiva nesse momento que a gente está vivendo, né? Ela nos guia quanto ao que nós estamos ofertando ao Senhor nesse momento. Eu falo nesse momento porque, como eu tenho sempre dito nas lives e nos cultos e todas as vezes que eu tenho oportunidade, nós estamos vivendo um momento muito diferente de todos os momentos em que nós já vivemos ao longo da nossa vida, né? Então, esse momento é um momento onde as nossas ofertas, elas podem fazer muita diferença na vida das pessoas. E eu trago aqui para a nossa reflexão a vida, a oferta dessa viúva. Nesse contexto bíblico em que Jesus estava, onde ele observou essa viúva, Jesus tinha ido ao templo. E lá no templo ele começou a ensinar e ele começou a ser afrontado por aqueles que queriam destruir a convicção que havia nele, queriam procurar derrubá-lo, porque tinham medo das coisas que ele falava e do impacto que tudo isso colocava e transformava na vida das pessoas. Então, Jesus, em determinado momento, né, um pouco antes dele observar a viúva, ele estava ali argumentando como é que podiam achar que ele era o Messias, filho de Davi, como que o Messias podia ser o filho de Davi,
se Davi se referia a ele como Senhor, ele estava ali no meio desse embate, dessa discussão, ele estava ali alertando sobre os falsos escribas, que amavam vestes longas, que amavam saudações, que amavam ser reconhecidos, que gostavam dos principais assentos nas sinagogas, que gostavam dos lugares altos, que enquanto isso também devoravam as casas da viúva e sob pretextos não bons, não justificáveis, faziam grandes orações. Nesse mesmo contexto, ele também foi quando ele entrou nesse templo e viu que ali havia um grande comércio, e ele ficou bastante aborrecido com o que se estava fazendo ali. Então Jesus estava dentro desse contexto, mas esse contexto de afronta, esse contexto de situações contrárias não impediu que o olhar de Jesus, sempre atento, sempre espiritual, sempre amoroso, notasse uma viúva. Quando a palavra diz que a viúva levou as moedas dela e depositou na arca do tesouro, a arca do tesouro, ela tinha uma forma de trombeta invertida, ou seja, quando as moedas eram jogadas ali, o som dessas moedas ecoava alto no templo. Então, quando esses escribas, quando essas pessoas ricas, que o texto fala, jogavam as suas moedas, quanto mais moeda, maior era o barulho. Quando a viúva se dispôs a ir ali e jogar as suas duas pequenas moedas, eram moedas muito insignificantes, eram moedas de muito pequeno valor, não só pelo material da moeda, mas também pelo tamanho delas. Então, provavelmente, o barulho delas foi imperceptível. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele não estava ali notando o barulho, ele não estava ali notando as vestes longas, ele não estava ali notando a riqueza, ele não estava ali nem notando a pobreza, ele não estava ali notando a aparência física, ele não estava ali notando o que acontecia naquele baú dos tesouros ali, ele estava ali notando o que acontecia no interior de quem estava ali. Ele estava ali notando que aquela viúva se dirigiu àquele lugar com a intenção e com a motivação certa. Aquela viúva, ela foi até ali interessada em obedecer. Ela sabia que ela precisava ofertar. Os judeus daquela época, eles sabiam que eles precisavam ofertar. E ela ia naquele lugar em obediência, porque ela sabia que ela tinha um chamado para ofertar. E ela não tinha ali uma preocupação com relação a estar ofertando tudo que ela possuía, porque ela tinha, antes dessa preocupação, a preocupação em obedecer aquilo que ela tinha que fazer, porque ela sabia no que ela tinha que crer, ela sabia em quem ela estava crendo. Aqueles escribas, eles não acreditavam em anjos, em milagres, em julgamento, em ressurreição, em vida após a morte. Como está escrito lá em Marcos 18, 27, eles não acreditavam nisso. A verdade é que eles não tinham amor pelo Senhor, eles não tinham amor pelo povo. Eles seguiam a lei, eles seguiam uma religiosidade. Mas nós vemos que quando Jesus se assentou à frente da arca do tesouro, ele observou o coração, a intenção daquela viúva. Existiam ali 13 baús desse formato. E ele se atentou para a intenção e para a motivação do coração correto. Assim como aquela
mulher que estava doente tocou as vestes de Jesus e saiu dele virtude, e no meio de toda aquela multidão tocando ele percebeu a virtude que saiu dele com o toque dela. No meio desses 13 baús, com os valores sendo depositados ali pelos ricos, o que chamou a atenção dele foi o som inaudível das 2 moedinhas da viúva, porque Jesus, ele escuta a voz do coração. É a intenção e a motivação do nosso coração que chama a atenção de Jesus. Não é o barulho, o estardalhaço que a gente faz. É o que está dentro do nosso coração. Veja, a gente aponta para o nosso coração como sendo aqui, mas na verdade aqui é só um músculo, né, que bate e que bombeia o sangue. Mas a intenção e a motivação está aqui. É o que a gente pensa, é o que a gente escolhe pensar, é o que nós ouvimos e escolhemos descartar e guardar. É aquilo que a gente deixa prosperar aqui. Aqui está a intenção e a motivação do nosso dia a dia. É aqui, é o que nós fazemos, pensamos, é aquilo que nós calculamos, é aquilo que nós argumentamos em silêncio para depois sair da nossa boca. Tudo funciona aqui. Aqui, na nossa razão. Vamos lá. O Senhor, ele disse a Samuel o seguinte, quando Samuel foi ungir o novo rei, e Samuel procurou homens parecidos com Saul. Ele estava lá procurando entre os irmãos de Davi, homens que se assemelhavam a Saul, para ele ungir como rei, porque aquela era a visão que ele tinha, né? Aquele era o padrão que ele tinha. E aí o Senhor falou o seguinte para Samuel, que o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. E foi o coração da viúva que Jesus viu. E aquela mulher que sofria com fluxo de sangue, não foi o toque nele que ele viu, foi a intenção e a motivação do coração dela. E aqui, quando ele também fala de Davi, ele também fala da intenção e da motivação do coração. É isso que chama a atenção do Senhor. A viúva, ela se preocupou em ofertar com o coração. A gente não pode dizer que ela fez essa oferta feliz. Quem é feliz dando tudo que tem e ficando sem nada? Sem ter certeza da provisão depois, sem saber como vai fazer depois. Quem se sente confortável ou feliz? Ela fez aquilo porque ela estava disposta a dar o que ela tinha de melhor, de maior, por algo chamado fé. Fé no cuidado de Deus. Ela tinha fé que Deus cuidaria dela. Ela tinha fé de que, eu não sei como, mas eu tenho que fazer isso por obediência. Minha razão diz para eu não fazer. A motivação para eu fazer é única e exclusivamente de obediência. A minha intenção é obedecer ao que eu tenho que fazer, ao que eu sei que eu tenho que fazer, porque eu sei que fazendo certo, eu vou receber o que é certo. Então, nós afirmamos que ela deu tudo o que ela tinha para dar, porque não só lá em Marcos, na visão de Marcos, daquilo que ele ouviu do Senhor, dizia que ela tinha dado tudo, como Lucas também falou, lá no capítulo 21, que Jesus disse que ela tinha dado tudo. Jesus disse o seguinte, lá em Lucas 21:4, mas ela da sua pobreza lançou todo o sustento que tinha. Da sua pobreza ela lançou todo o sustento que tinha. Só Jesus era capaz de saber que ela não ofertou aquelas 2 moedinhas porque ela estava sendo avarenta, porque ela tinha uma sacola de moedas e só deu aquelas 2. Só Jesus podia sondar o oculto da vida dela, aquilo que ninguém sabia. Só Jesus sabia que ela só tinha aquelas 2 moedas, que aquelas 2 moedas
era o sustento dela e que ela deu tudo o que ela tinha. Então só Jesus sabe o que é que está no nosso coração. E isso é muito profundo. Para mim é muito profundo. Porque eu fico muito preocupada. Porque Jesus sabe o que está dentro do meu coração. Eu não tenho como esconder dele. Então eu fico realmente muito preocupada em vigiar o meu coração. E como eu já disse, o meu coração está aqui, né? Em vigiar o que entra, vigiar o que eu penso, vigiar o que prospera, vigiar o que não agrada a Deus e procurar deixar produzir na minha mente aquilo que me edifica e edifica as pessoas e edifica a Deus. Veja bem, deixa eu passar um pouquinho mais à frente, porque eu acabei já falando tudo que estava ali. Nesse contexto bíblico, né, do que estava acontecendo, de Jesus estar lá no templo ensinando, um certo escriba perguntou a Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus respondeu para ele que o maior mandamento era amar. O primeiro era amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo era amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. E aí eu fico me perguntando, Jesus, como é que eu vou amar alguém mais como eu me amo? Porque o nosso senso de preservação é muito grande, né? A gente infligir a gente dor é quase impossível. De tanto que a gente se ama e se protege, se cuida. Então, como amar alguém como eu me amo? É um desafio isso, a gente sabe que é um desafio. Mas esse escriba, depois que Jesus disse isso, ele falou o seguinte: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Está lá em Marcos 12, 32, 33. Esse escriba falou isso depois que Jesus disse qual era o primeiro e o segundo mandamento mais importante. Ele falou isso depois que ele refletiu sobre isso que ele ouviu. Ele ouviu a voz do coração. Ele ouviu a voz do Espírito Santo que ecoa em todos nós. Porque o Espírito Santo fala conosco, porque é através do Espírito Santo que nós temos uma visão do reino, uma visão da vontade de Deus, uma visão da palavra de Deus, é a revelação da palavra de Deus através do Espírito Santo. Então ele ouviu com essa voz aquilo que Jesus tinha explicado. E foi aí que Jesus disse para ele o seguinte: não estás longe do reino de Deus. Foi a afirmação que Jesus deu para ele. Quando ele interpretou com o coração o que era amar a Deus acima de todas as coisas e o que era amar ao próximo como a si mesmo, Deus disse para ele: não estás longe do reino de Deus. Marcos 12, 34. Lá em 2 Coríntios 9, 7 diz o seguinte: porque Deus ama aquele que dá com alegria. A história da viúva, como eu já disse, não fala em alegria, não fala em regozijo, não fala em retribuição, porque Deus fala dos ricos, né? Que eles dão do que sobra. É uma alegria, é satisfatória, é uma felicidade, a gente dá do que sobra, né? A gente se satisfez, a gente satisfez as nossas necessidades, a gente ajudou a nossa família, a gente fez tudo que tinha que fazer, sobrou, e que alegria! Com a sobra eu ainda posso ofertar, ainda posso abençoar. Mas não foi esse o cenário da viúva. Ela ofertou com o coração contrito. Ela ofertou da pobreza dela tudo o que ela tinha. Ela não esperou ter condições melhores. Ela não esperou ter mais moedas. Ela deu o que ela tinha porque era uma ordenança. Feliz ou triste, no muito ou no pouco,
a melhor escolha dela foi entregar tudo nas mãos de Deus. Mesmo que seu tudo fosse quase nada, mesmo que seu tudo representasse tudo para ela, ela ofertou, ela deu. Como eu disse, a nossa oferta hoje, ela não é com relação à nossa igreja. Nós hoje estamos falando da oferta da viúva, mas não estamos falando num cenário de igreja, não estamos falando num cenário de estarmos dentro do templo. Hoje eu trouxe essa palavra da oferta da viúva para nós falarmos sobre nós, individualmente como igreja, como um templo do Senhor. Nós, com o que nós estamos ofertando nesse momento onde poucas pessoas estão indo à igreja onde nós nos reunimos, onde muitas pessoas estão doentes em suas casas, estão em isolamento, muitas pessoas estão apavoradas, muitas pessoas que ainda não alcançaram a fé em Jesus, muitas pessoas que aparentemente tinham alcançado, mas ainda não tinham chegado no nível de serem fortalecidas o suficiente para estarem bem, muitas pessoas passando necessidade de fome, muitas pessoas passando muitas aflições. O que nós temos verdadeiramente ofertado? Sabe, nós somos as moedas. Nós podemos ser muitas moedas ou podemos ser só 2 moedinhas, mas nós somos moedas. Naquele momento ali, Jesus ele não estava julgando quem dava muita moeda ou quem dava pouca moeda. Ali Jesus estava falando de quem ofertava com o coração, de quem dava tudo o que tinha dentro de si para o reino. Sabe, eu não sei cantar. Se a minha moeda for a canção, o cantar, o dom de cantar, eu tenho menos do que 2 moedinhas. Mas algumas pessoas têm muitas moedas para ofertar. Muitas moedas. Porque cantam muito bem. Algumas pessoas são boas em falar a palavra, em ministrar a palavra. São muitas moedas. Outras são mais acanhadas. É pouca moedinha. Algumas pessoas são tímidas, outras são desinibidas. Algumas pessoas têm recursos para ofertar grandes coisas, outras não têm tantos recursos. Algumas são até estão quase como na situação da viuvinha, tem muito pouco. Mas o fato é que nós, se somos filhos de Deus, nós temos dons e nós temos talentos. Então nós não somos escassos de moeda. Nós temos talentos, nós temos dons, nós temos moeda. Então nós temos que ofertar aquilo que de bom grado Deus tem nos dado. Em Efésios 4:7 diz o seguinte: mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Em Filipenses 2:13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Em 1 Coríntios 12:4-11 diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, todos nós temos o que ofertar. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, em especial,
não há justificativa para não estarmos ofertando. Ofertar dentro da nossa casa, ofertar dentro da nossa parentela, ofertar dentro da nossa família, não é amar o nosso semelhante, é amar os que nos amam. Agora, ofertar dentro daquilo que podemos, dentro daquilo dom que nos foi dado, dividir o nosso pouco, dividir o nosso muito, fazer com uma boa intenção e uma boa motivação no coração que agrade a Jesus, que chame a atenção de Jesus, isso não é algo que devemos fazer por misericórdia a alguém. É algo que devemos fazer porque recebemos esse dom, recebemos esse talento. Deus tem nos dado condições de fazer. Ele tem nos capacitado. É uma obrigação, é uma obediência. Nós temos que fazer. Se você pensa que não tem nada, é melhor você rever o seu conceito na sua presença com Jesus, porque o Espírito te dá tudo o que você precisa. As suas moedas são os seus dons. Os seus talentos são os seus dons. O que você tem feito com os seus talentos? Enterrado no seu quintal? Ou eles têm multiplicado? Entenda que ofertar na igreja é maravilhoso. Nós temos que ofertar na nossa igreja. Sem dúvida nenhuma, nós estamos engrandecendo o nosso reino. Engrandecendo o reino. Nós estamos ajudando em diversas obras, porque a igreja faz coisas que às vezes a gente nem tem conhecimento, porque nós estamos num ministério, mas existem outros. Mas o evangelho ele não se limita às quatro paredes da igreja. Nós estamos no momento de evangelizar de qualquer forma, em qualquer lugar, em tempo e fora de tempo, com ou sem, alegres ou tristes. Se eu tenho botijas para emprestar, eu empresto. Se eu não tenho, eu vou de alguma forma ofertar aquilo que eu tenho. Aquela palavra que diz: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Muitas pessoas precisam de oração. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. E a gente não pode colocar uma máscara e se trancar dentro de casa e orar e orar e orar e pedindo ao Senhor para que nos proteja, que nos guarde, enquanto Deus tem nos capacitado a ofertar na vida de pessoas que não têm absolutamente nada, porque não alcançaram a Jesus como nós temos alcançado. Uma curiosidade, a viúva pobre, ela deu tudo o que tinha 2 dias antes da Páscoa. Está lá em Marcos 14:1. Ou seja, ela deu tudo o que tinha 3 dias antes de Jesus dar a vida por nós. Para mim, isso significou muito. Significa que eu quero que Jesus leia o meu coração, se agrade de mim, e de novo, e de novo, e de novo, e sempre, Ele lute por mim. Eu quero que Ele me veja ofertando todos os dias na vida de alguém, para que de novo, e de novo, e de novo, Ele dê a vida dele por mim, Ele me salve, Ele me proteja, Ele leve sobre Ele as minhas enfermidades, a minha culpa, os meus pecados, todos os dias. Nenhuma oferta é pequena, nenhuma oferta é grande demais. As ofertas, ela tem a medida certa da necessidade daquele que precisa da sua oferta. E essa obediência à ordem de Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa. Eu tenho certeza que quem ouve a voz de Deus já ouviu o que eu vou falar. Um impulso, uma coisa nos levou a determinado lugar, a gente fez algo e aquela pessoa testemunhou o seguinte: caramba, eu tinha acabado de orar isso, ou eu orei isso de manhã, você é a resposta de Deus para a minha vida. E às vezes você foi lá com tão pouco,
aos seus olhos, mas era a medida certa do que aquela pessoa precisava. Sabe, o amor a nós mortais, nós somos limitados. Então, o amor de Deus por nós nos coloca na condição de representarmos Deus aqui como anjos na vida de pessoas. E nós precisamos edificar e testemunhar na vida dessas pessoas o amor de Deus através de nós. E como nós fazemos isso? Ofertando. Aquelas moedinhas daquela viúva, elas não compravam nem o menor pássaro para sacrifício e oferta. Mas aquelas moedinhas chamaram a atenção de Jesus. E aí eu pergunto, as nossas moedinhas têm chamado a atenção de Jesus? Em 2 Coríntios 15:10 está escrito o seguinte: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Perfeita reconciliação com Deus. A oferta daquela viúva fez toda a diferença. Tanto fez que hoje, no ano 2021, nós estamos no dia 8 de abril falando daquela oferta. Veja bem, a nossa oferta, o que ofertamos, também vai ficar registrada. E no dia em que nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, quer seja o bem, quer seja o mal, pelas obras que praticamos por meio do corpo, vão ser chamados ali. Então, qual é a moeda que você está ofertando? Qual é a motivação e a intenção do seu coração? Essa pequena oferta da viúva provou que ela era totalmente dedicada a Deus. E isso claramente comoveu Jesus, que a honra mencionando nas Sagradas Escrituras. É falado sobre ela em Marcos, é falado sobre ela em Lucas. Com que facilidade nós estamos ignorando essa verdade? Tudo que você e eu desejamos, queremos e precisamos, nós encontramos no Senhor, e é somente através do Senhor. A palavra diz: seja dada a você em medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes, na medida daquilo que você, fizer, é aquilo que você vai receber. O que você está ofertando? Essa é a hora de nós nos levantarmos, avaliarmos o que estamos ofertando e buscarmos aqui a melhor oferta dos nossos dons e talentos para o reino. É hora de repartir o dinheiro que recebemos, é hora de repartir o alimento que recebemos, é hora de repartir a água que recebemos, é hora de emprestar as botijas, é hora de levar a palavra de consolo, é hora de levar a palavra de amor, é hora de levar a palavra de salvação, é hora de sair do lugar, é hora de sair da nossa casa, é hora de sair do nosso conforto, é hora de entregar aquilo que nos tem sido dado de bom grado por Deus. É hora de responder ao chamado e ir além das longas orações e das palavras escritas à distância. É hora de nós irmos ao encontro do nosso chamado. É hora de nós nos envolvermos com a dor do outro. É hora de nós ofertarmos aquilo que nós temos dentro do nosso coração como direção sobre o que nós deveremos ofertar, daquilo que nós temos que ofertar. A gente conhece a palavra, a gente vive a palavra, a gente sabe o que tem que ofertar. Mardoqueu disse o seguinte a Esther, após ouvir a resposta dela. Todos conhecemos a história de Esther.
né? Esther, ela era órfã e depois ela foi colocada como rainha, e num determinado momento o povo de Deus foi ameaçado de morte e Mardoqueu pediu, Mardoqueu, eu prefiro falar Mardoqueu, ele procurou Esther e pediu para Esther interceder junto ao rei para evitar que esse decreto de morte dos judeus acontecesse. E Esther, ela mostrou para Mardoqueu que ela tinha medo de perecer, porque ela não estava tão bem vista para o rei naquele momento, e ela tinha medo de comparecer à presença do rei e de ser morta por isso. Então Mardoqueu, dentro desse cenário, ele falou o seguinte para Esther, e é o que eu falo hoje para mim e trago para as irmãs. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe não foi para um momento como este que o Senhor tem ao longo de todos esses anos nos ensinado, nos guardado, nos protegido, nos acrescentado dons, talentos, condições. Quem sabe? Se não for eu a fazer, Deus vai levantar outro. A obra dele vai acontecer. Esse é o tempo. E para nós fecharmos essa palavra, que é uma palavra de oferta ao nosso semelhante, seja ele o irmão de fé, seja ele aquele que ainda não professa a mesma fé que nós, seja ele quem for, o nosso semelhante, o nosso próximo, é desse que Jesus fala que nós temos que amar como amamos a nós mesmos. Então, não guarde o melhor de Deus dentro de si. Não guarde o melhor de Deus para a sua família apenas. Não guarde o melhor de Deus para aqueles que são ali íntimos seus. O melhor de Deus é aquilo que Ele nos dá. E aquilo que Ele nos dá é para multiplicar, é para frutificar, é para nós semearmos na vida de outras pessoas. Então, não esqueça nunca o que está em Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então é por ele, é para ele, porque é dele. Aleluia. Então é isso. Hoje essa é a nossa palavra. Essa é hoje a mensagem que Jesus pediu para que nós trouxéssemos. Uma mensagem de oferta, não só dentro das 4 paredes da igreja, mas uma oferta também fora dessas 4 paredes. Porque nesse momento, muitos de nós têm ficado afastados da igreja, alguns para preservar a saúde, porque tem algumas fragilidades, enfim, cada um com o seu motivo. Mas o fato é que o mundo está sofrendo hoje. O nosso país hoje está em agonia. E nós somos a esperança do mundo, isso é um fato. Quem não acredita nisso, não crê na palavra. E é de nós, e é em nós que Deus espera que saia, né, a oferta que tem que sair. Porque Ele nos deu para que nós pudéssemos dar. Então, a paz do Senhor a todos vocês. Vamos finalizar ouvindo mais um pouco desse louvor sobre a nossa oferta, e vamos crer e confiar no Senhor, de que quando Ele nos envia, Ele nos capacita. Vamos crer e confiar que quando nós buscamos no nosso coração a melhor intenção, a melhor motivação, o melhor pensamento, a melhor ação, a melhor estratégia, nós estamos agradando o coração de Jesus, porque Ele consegue ver dentro do nosso coração. Amém?
Deus amado, Deus querido, glorioso Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Eu agradeço pela vida de cada uma que nos acompanhou, de todas as pessoas que vão nos ouvir no futuro, e que o Senhor venha a transbordar na vida de todos nós com muitas moedas, Senhor, de dons e de talentos, porque nós estamos aqui, Senhor, para servi-lo e queremos que no dia do grande julgamento o Senhor tenha muitas coisas boas ao nosso respeito ali no livro, para olhar, para ver, para apreciar e para se alegrar conosco. Amém? Então, Deus, muito obrigada por tudo, boa noite a todas. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse canal, A Guerreiras de Oração. Amém. Vou encerrar a live agora.